O pessoal ler aqui e para mais um vídeo do meu amigo me indicando, né? Ele adorou eu ter feito o react daquele cara lá falando sobre One Piece. Ele falou: Ah, cara, você coringou, então vê esse vídeo aqui. Então, tô tendo que trocar de amigo. Então vamos lá. Fazendo nerdice, quartas da hora, o One Piece. Vamos lá, né? Tô defendendo tanto do One Piece que o pessoal deve estar achando que eu sou o maior fanboy de One Piece do mundo. Então bora. Eu já sei. Se meu amigo não vai mandar um cara elogiando One Piece, bora. Olá, eu já fiz vídeos a respeito de mangás aqui no canal, mangá e anime aqui no canal. Eu já fiz vídeo especificamente explicando por que normalmente eu não gosto de anime. Eu já fiz, vira e mexe, eu dou umas... Olha, meu amigão, se tu mandou isso daqui pra mim, achando que eu ia pegar no pé do cara porque ele não gosta de anime, ele tá falando mais certo. Cada tipo de mídia, cada tipo de nação, cada tipo de cultura tem uma forma parodial, uma forma sistemática de fazer a sua arte, seu entretenimento e de como ele propaga a sua própria cultura. Então, normal. Você pode ver o tipo de cultura, o tipo de narrativa, o tipo de obra, o tipo de forma que a pessoa e que uma nação faz para mudar seu conteúdo e não gostar. Isso é completamente normal. Cada tipo de obra, cada tipo de arte, cada tipo de sistemática de uma nação é única e reverbera a sua própria complexidade das suas escolhas artísticas. Resumindo e deixando mais fácil de se entender. Cada nação faz arte de uma maneira diferente, tem erros diferentes, tem acertos diferentes. Né? Eu já falei, eu não gosto de anime porque vem do Japão. Eu gosto de anime porque eu gosto de animação. Eu gosto de 2D. Se você gosta de animação 2D e você não ir para um anime japonês, você, na verdade, não pode dizer que você realmente gosta de 2D. Entendeu o ponto? Só que a diferença é, eu assisto 2D da França, do Canadá, da Etiópia. Eu assisto animação 2D de qualquer lugar do mundo. E eu acabei focando mais em animes porque é a única indústria forte e retroativa de animação 2D do mundo. Enquanto o mundo pegou o 2D e o tratou como um subnicho, algo inferior, o japonês abraçou e isso é meu. O que tornou ele a principal forma de você querer consumir a animação do mundo. Então, se você gosta de animação 2D, tem que assistir anime. Porque é a única que tem isso. O problema é que a animação anime é a única indústria ativa. Qual é a característica péssima de animação ativa? Pra você ter noção, a indústria de anime é mais ativa do que a indústria americana. Quer ter uma noção do que é animação no Japão? Índia. Exatamente. Só pegue. Qual é a nação que mais lança filme no mundo? Não é os Estados Unidos. Então, quando você tem um lançamento massivo de obras de arte, a média joga muito para baixo. O que significa? Se você for pro universo do anime, sem ninguém te indicando, sem ninguém que tem um gosto parecido que o seu e um alto consumo de obras de anime, você vai se ferrar porque tá cheio de lixo. E para piorar, a cultura japonesa é muito dissonante da nossa brasileira. Eles têm um monte de coisa estranha, ele tem um monte de fetiche. O japonês, ele tem uma mistura do erotismo com algo com a conduta comum muito mais do que nós brasileiros. Pra você ter noção, muito brasileiro não consegue ver uma animação se tiver qualquer coisa mais sexual. Porque a animação, para nós, é coisa infantil. Então, ao você ter algo sexual e infantil, você tem uma dissonância, você tem um choque de cultura muito grande. Então, alguém falar que não gosta de anime, cara, eu consigo pensar em um trilhão de motivos pra pessoa não gostar de anime. Porque eu sei os motivos que me fazem gostar. E alguém não ter esses motivos é completamente plausível. umas cutucadas em fã de One Piece só pra lançar a bait. E eu devo dizer, o termo piratinha que estica é engraçado demais pra fazer a troslada. Mas no vídeo de hoje eu queria dar uma opinião sem zoeira, séria, a respeito de One Piece. Aí dá merda, né, meu amigão? Tipo, você zoar, é aquilo, né? A piada, ela é engraçada porque ela é uma piada, porque ela não é levada a sério. Aí você vai querer algo que você não gosta, não consumiu com tanta intensidade, e você já não é um grande fã de anime, né, grande fã da forma que essa cultura se expressa, aí você vai querer agora ser sério, é meio estranho. Tipo, a chance de vir uns argumentos duvidosos é meio porrada. Eu tô quebrando minha própria regra. A minha regra pessoal aqui no canal é que eu não falo de séries, desenhos, ou gibis, ou mangás que ainda não acabaram. Porque, às vezes, o final tem uma diferença muito drástica de qualidade, o final é muito bom e salva a história merda, ou o final é muito merda e estraga uma história boa. Mas como... Normalmente o final ruim é muito mais comum, tá? Um final bom, tipo, a história era ruim e veio um final bom, normalmente não existe. É muito difícil. Lê, existem obras sim e não. Normalmente, quando uma história tava ruim e vem um final e a história fica boa, o erro tava em você que consumiu a história errada. É aquilo de você consumir uma história, por exemplo, achava que a história é uma história sobre vingança. Aí o cara não tava se vingando, te deixava puto. Aí quando você percebeu pelo final que a história não é sobre vingança, é sobre arrependimento, é sobre auto-perdão e etc. Então, normalmente, quando uma obra era ruim e o final salva, é porque normalmente você assistiu errado. E agora, um final bom,
normal, um final tava bom e ficou ruim, tipo o Shingeki, né? Que o final ele trai tudo aquilo que estava sendo construído e é um não fechamento que acaba você tendo aquele fecha problema do coração, sabe? O que eu vou falar é absolutamente independente do final da história. Eu acho que eu posso e também tem Não é nesse tarde, só pode falar com não. Você pode falar daquilo que você assistiu, daquilo que você consumiu. Você não precisa, por exemplo, você não precisa assistir todos os animes do mundo para falar, anime não é pra mim. Aí você fala, por exemplo, o cara falou, anime não é pra mim. Ah, você assistiu todos os animes do mundo para saber se anime não é pra você? Vai que lá tinha um anime que você gostou. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim. Você só tá querendo fazer com que a pessoa não fale. Você tá querendo, através de uma falsa lógica, de um falso moralismo, impedir que a pessoa tenha uma opinião. Ou execrar tanta opinião da pessoa que ela não vai querer dizer. Não, você pode, através. Vamos lá. Você quer caracterizar o filme? Você assistiu metade do filme e a metade do filme tá chato. Você pode falar, caraca, a metade desse filme tá chato. Só que você tem que ter a consciência de que a sua crítica está limitada ao seu consumo. Toda crítica é limitada ao seu consumo. Você nunca pode querer afirmar como quesito de verdade que tudo é tudo quando você não consumiu tudo. Mas o que eu consumi até agora, o que eu consumi é um lixo, sem nenhum problema. o fato de que eu já cansei de esperar o final de One Piece, né? Tá 20 anos o negócio tá aí. Então acho que eu posso. Eu também falo que eu já cansei. Não é que eu cansei, a minha argumentação é parecida, mas é que eu já me senti satisfeito com One Piece. Eu já senti muito com One Piece. E eu não gostava daquele sentimento que eu tinha de ficar ansioso para a próxima temporada, ou de. Não, eu decidi, vou parar, vou dropar One Piece quando terminar. Eu volto. Isso que eu quis dizer. Mas, sinceramente, uma obra que passa 10 anos na sua formação, cara, é muito gostoso. Uma obra que fique 10 anos o tempo todo, com uma história retilínea, e que parte, e que você, jovem, consegue gostar, você, adulto, consegue gostar, e se passa 10, 15, 20 anos na sua formação, cara, talvez isso para você é demais, mas eu acho isso lindo. Eu acho isso bom. Eu acho que essa é a maior força de One Piece. Eu falei lá naquele vídeo que a maior força do One Piece não são os seus extremos. Isso aí como ele consegue pegar a sua mesmidão e conseguir manter essa qualidade. Porque você ter uma obra que você olha para o passado e você enxerga ela, enxerga você assistindo ela, é lindo, é maravilhoso. Quantas obras boas, por exemplo, obras curtas, pequenas, e você não tem. Isso é muito lindo de se ver. Então essa é a maior força do One Piece, ela formar você. Você pode só assistir One Piece só pelas lutinhas, e quando você amadurece, vem uma análise mais política, uma análise mais profunda, você percebeu o roteiro, perceber a animação, perceber a direção, perceber o desenvolvimento, perceber a fusão de amores, é muito legal. Essa é a maior força do One Piece, pelo menos pra mim. E esses são os motivos que eu acho que muita gente acaba não conseguindo gostar de One Piece quando começa a rushar One Piece. Por isso que muita gente que quando fala que One Piece é uma das melhores coisas da vida que ela assistiu, ela tá 10 anos assistindo One Piece. Porque quando você vai pegar algo e você vai assistir durante 10 anos, muitas vezes você tem muito mais sentimentos negativos com esse algo do que positivos. Pega aí saga Harry Potter, pega aí saga... Essas sagas que lançam um filme a cada 2 anos, Crepúsculo... Essas sagas que normalmente são feitas para serem plásticas, para serem aquilo que não termina, é infinito. Vamos pegar o próprio Dragon Ball. E a qualidade foi caindo absurdamente com os anos e One Piece conseguiu manter essa qualidade. Então, muitos de nós temos aquele entretenimento, aquela arte, aquele universo ficcional que a gente tinha quando criança, que a gente, na nossa adolescência, que quando a gente foi crescendo, por exemplo, isso aconteceu muito com o pessoal que assistiu Crepúsculo na adolescência e foi assistir Crepúsculo na vida adulta e teve um lapso de, meu Deus, que coisa horrorosa, que coisa nojenta. Como que eu assistia isso? Já One Piece, não. Porque One Piece, além de continuar lançando, ele vai se atualizando e tem qualidade lá para até mesmo quando você evoluir, você ver beleza lá. E isso é a maior força de One Piece. E por isso que quando alguém vai tentar rushar ou alguém pula o arco, você não consegue emular a sua vivência com a obra. Cara, você ficou 10, 15, 20 anos assistindo a obra o tempo todo. Uma obra retilínea, não é uma obra que você ficou voltando, teve que esperar o tempo todo final de semana, toda... Eu, por exemplo, o que eu fazia era ficava 3 meses sem assistir, puxava esses 3 meses, mas durante 10 anos, 15 anos da minha vida, eu vejo essas memórias com muito carinho. Você não viu, tá tudo bem. Posso me dar o luxo de falar o que eu quero falar. Eu não sou completamente leigo em One Piece. Quando o One Piece saiu, a minha namorada da época era super fã de One Piece. Pera aí, One Piece saiu em que sentido? E aí a gente lia o mangá traduzido. Entendi. Saturação. Normal.
Normal. Isso acontece muito, muito provavelmente porque ele assistiu o mangá, depois assistiu o anime, a animação do anime já era enrolada, ele tinha o mangá, e isso dá uma exaustão. Entendeu? Ponto. Porque mesmo que o anime de One Piece é uma boa animação pra época, não é uma animação perfeita. Não é uma animação incrível. E eu nem digo que é uma animação que soube usar os vácuos narrativos ou que soube usar a economia. Tem muito arco filler. Ele pode ter sido purista de não querer pular os arcos fillers. Hoje em dia, na época, 10 anos atrás, fala, não, tem que assistir tudo. Hoje em dia, esse arco é filler, foda-se, meu irmão, pulei. Ah, pode ser bom. Pode ser bom. O que eu tenho certeza que vai ser bom vai ser oficial e por aí vai. Então ele só deve ter se saturado muito mais. Lê, isso é comum? Talvez sim, talvez não. Como ele começou a ler One Piece, entre aspas, forçado, não era algo que ele descobriu, talvez ele nunca se verdadeiramente se conectou. Ou ele, na época, não. One Piece não era para ele. E ele só foi usando, consumindo One Piece com algo mais terciário. Entendeu, Gondinho? Porque toda obra tem seu nicho, tem o seu público. Talvez ele não fosse o nicho. Talvez ele já era velho demais. Talvez ele já era o clássico arquétipo de trio seinen. Entendeu? É aquilo. Ou ele valoriza obras menores e mais curtas. Tem vários padrões de consumo que para justificar a escolha dele aqui. Que era traduzido do japonês pro inglês, a gente lia em inglês. Quando saiu o anime de... Então, tipo, aí é foda. Isso já aconteceu comigo. Eu pegar uma obra que eu tava muito... Só que era um saco. O que eu fazia? Eu pegava o negócio traduzido, ia num aplicativo gringo que traduzia do japonês para o inglês pelo print da imagem, e desse print da imagem eu ia no Google Tradutor e traduzia. Cara, eu tava adorando o anime, o mangá, tava adorando o mangá, só que eu tava tão cansado, tão fatigado desse meu esforço que eu dropei. Lê, qual era esse anime? Não lembro, só pra você ter noção. Que eu cansei tanto que eu joguei de lado. Isso pode ter acontecido. Isso pode acontecer com pessoas também. Onde o esforço de você dar tempo para a obra acontece. Quantas obras você já não... Por exemplo, aquele filme que fica os 10, 4, 5 anos sem lançar e você perdeu o hype. Isso pode acontecer também. One Piece, a gente tava super animado pra assistir. E assim, eu adorava isso. Eu devia ter uns. Eu era mais jovem. Eu não vou dizer a idade de número certinho. Mas a gente era super fã de One Piece. Aí saiu o anime e nós assistimos aquela versão da Funimation, toda tesourada, toda editada. Aquela... Fudeu. Nossa, eu já vi. Caralho, velho, puta que pariu. Eu já vi essa daí. Essa é chamada da primeira grande leva de One Piece. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, ou quando o One Piece lançou, lá na... Acho que foi no SBT. Mano, eu não conhecia o mangá, então fui direto pro anime. E eu lembro que na época o pessoal tava reclamando muito, mano, mas o anime tá legal, o anime tá divertido. E como o One Piece ele tem esse lado galhofa, eu literal achava que aquelas armas era do anime. Era a galhofa do anime. Aí eu vi todo mundo reclamando, um monte de gente dropando, um monte de gente falando, reclamando de pirulito de arma de coisa. Eu sem entender, até que eu fui pro mangá. Mangá não, minto. Até que eu vi uma versão legendada, e aí eu entendi do porquê o pessoal tava reclamando e dropando One Piece. Gente, vocês não têm noção do quanto a 4Kids acabou com One Piece. One Piece, eu tenho certeza que se não fosse essa cagada que eles fizeram, porque, gente, não é tipo fazer os caras beber, sair leite da boca. Não é um buraco do peito do Goku, só preencher o buraco no peito do Goku. É do cara tomar dano e tá tipo, meu Deus, eu tô tomando dano e tem uns coisas que estão dando um dano nele serem ventosas. Tipo, você mata toda a efetividade da senha, da saga. É tipo, isso que eles fizeram é quase um atestado de pedir para One Piece flopar. E na época, mano, normalmente os fãs mais hardcore, muitos, meu Deus, saíram fugido dessa época. Eu lembro disso, porque isso me afastou de One Piece também, porque eu, que não tenho apego com One Piece, só tava assistindo. Quando eu vi uma cena legendada, na época eu não assistia nada legendado, pra você ter noção quanto que era, nada legendado. Então, tipo, eu não vou assistir legendado, foda-se. E quando eu vi a cena e vi que tipo, a cena do lado ao lado, mano, essa cena aqui do legendado, eu não tô entendendo porra nenhuma, mas eu tô sentindo muito mais do que aqui, que tá dublado, não faz sentido. Pô, tá na minha língua, eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui, não me passa a mesma emoção do que aqui, que tá num xing, num ataque motor, eu não tô entendendo porra nenhuma. Aí eu dropei One Piece na época. Foi a primeira dropada de One Piece. Então, cara, eu entendo. E o pior, isso é um sentimento tão ruim. Isso deve ter sido pra ele, que tava esperando tão pesado, que deve ter dado um ranço, tá? Eu vi gente, literal, que pegou ranço do anime. Que até hoje, eu tenho um colega que até hoje, ele não assiste o anime de One Piece por causa disso. Ele perdeu 100% do hype. Só mangá.
Aquela que o Sanji fuma pirulito e as pistolas têm um martelo na ponta. Que o Coronel Smoker não fuma. Sabe? Aquela, então. E aquilo foi uma merda tão grande que estragou o mangá pra mim. Ver aquele anime todo tesourado, todo mutilado, todo editado. Não, um mangá ou anime? Tipo, tirou o hype do anime. Aí um mangá, pô, aí ferrou, né? Caraca, peraí. Um anime ruim ferrou o mangá? Conseguiu tirar de mim o prazer de ler o mangá. Oxi! Não, peraí. Eu tava entendendo até o ponto do anime. O consumo do anime é referente ao anime. Como é que algo que não é referente a isso estraga algo que já... Como? Tipo, isso que ele tá falando é nível... Um plot twist mal feito, uma história mal feita. Literalmente, pode só ignorar o anime e só ler o mangá, igual 90% das pessoas foram. Tipo, tá bom, né? Eu ainda continuei lendo e eu não lembro qual das duas coisas aconteceu. Acho que é Enies Lobby que foi até onde eu li. Que é a prisão onde eles resgatam, que eles invadem a prisão dos Marines pra conseguir resgatar, que tem uns... Eu lembro que tem um pirata zumbi, uma parada assim. Mas eu não lembro se o que vem depois é isso ou se é aquela ilha do deus elétrico. E eu não lembro qual dos dois acontece por último, mas foi até aí que eu li. E daí eu meio que cansei, tá ligado? Eu cansei porque... será que ele foi até o Enel e o pessoal reclama bastante do Enel, que é bem enrolado? Talvez tenha sido isso. Só que aí eu não sei se no mangá, porque não foi pro anime, é tão enrolado quanto o anime. O pessoal fala que no mangá é bem melhor. Só que talvez, pelo padrão do mangá, essa saga no mangá seja um pouquinho inferior que as outras, pelo menos no começo, comparado com o próprio mangá, eu não vou saber dizer, né? O mangá de One Piece eu não li tudo. Eu parei, eu tava querendo reler, só que eu parei o anime e parei o mangá. E talvez ele tenha parado pra ler, talvez. Percebi que o One Piece ele repete a mesma fórmula, ou talvez fosse um bloco da história que repetiu muito a mesma fórmula e me deu no saco. Sempre era isso. Eles chegavam numa ilha, aí eles viam o grande vilão, mas não derrotavam ele. Talvez não derrotassem porque foda-se ele, porque ignorava ele. Talvez não derrotassem porque não começava uma briga. Talvez não derrotassem porque ele batia e ganhava deles. Mas encontra o grande vilão e não derrota ele. Daí na ilha, eles fazem amigos e ou aprendem algo novo, ou obtêm algum item novo, ou lembram de alguma coisa do passado. Então aquele vilão que não foi derrotado, ele agora volta e sacaneia pra caralho com os novos amigos que fizeram na ilha. E aí os Chapéus de Palha vão lá e usando o que eles aprenderam, encontraram ou lembraram, conseguem derrotar o grande vilão, todo mundo fica feliz e eles partem pra próxima ilha. Sim, essa é a fórmula do mito do herói, isso é o feijão com arroz, mas... Não, errou. Não é mítica do herói, não é da forma shonen. Essa fórmula de One Piece é a fórmula de One Piece, tá? Você consegue fazer paralelos com todas as obras, até porque essa técnica de One Piece não é tipo... nossa, não. Ela é uma fusão de várias técnicas, que tem partes de várias técnicas, mas é uma particularidade da obra de One Piece que pra mim é a evolução perfeita de shonen, de Battle Shonen. Tanto que você consegue até mesmo falar que One Piece não é um Battle Shonen. Isso é muito incrível. A fórmula de One Piece, ela é extremamente formulaica, muito formulaica. Mas é bom, porque você consegue, através da unicidade de cada ilha, da exploração, que esse é um dos principais erros do One Piece no começo, é exploração. Essa fórmula é feita para ter combate e ter exploração, para ter um tom de aventura, para continuar leve. E cada ilha é única, porque adivinha, a vida também é parecida. Se você é um explorador, você vai explorar. E essa mesmice junta com a temática de One Piece e fica maravilhosa. Por isso que essa fórmula não cansa. Por isso que essa fórmula não cansa. Ele cansou. Cada um tem uma percepção única. Mas ele não vai falar que a obra é mal feita. Ele não vai falar que o arco é mal feito. Ele vai falar que ele cansou porque ele, na expectativa dele, queria que as coisas mudassem. E nunca muda. Shonens não tendem a não mudar a sua fórmula. Principalmente quando ela tá funcionando. O Akira, vamos lá. Antigamente os shonens tinham muita fórmula de Dragon Ball e Hotoku no Ken. Muito isso, que é, vem o cara mais forte, você ganha desse cara mais forte. Ou você já é o cara mais forte e você vai ter dificuldades terciárias ao cara mais forte. Isso você tem da fórmula de escalamento de poder. Lê, como assim? Ou, duas formas principais. Ou você já é o ser mais forte do mundo, e você, ou um dos seres mais fortes do mundo, e fica naquela, entre aspas, punhetação de você ser o mais forte, o Hokuto no Ken tem um pouquinho disso daí, ou você é o mais forte, mas o cara tem uma técnica diferente que sua, e você vai lá, vai ter que ter um pouquinho mais de sapiência do que pra burlar isso. Jojo tem um pouco disso também, ou você tem uma evolução, uma complexação de mundo onde toda hora vem alguém mais forte, que é também uma das formas de Dragon Ball. O One Piece, ele criou para si uma fórmula, misturando com aventura, misturando com as fórmulas de Shonen clássica, onde ele consegue cada ilha ter uma fórmula diferente, mesmo que a estrutura da saga seja a mesma. Tem, por exemplo, o Enel. O Enel era para ser invencível. Ele era muito poderoso. Ele era absurdamente forte. Ele era um tipo de inimigo que era para estar daqui a 2, 5, 6
9 temporadas e ele perde. Porque ele tem um counter. E o Enel era tão poderoso que ele tava com o counter natural dele e tava quase ganhando. Conseguia dar dano no Luffy. Conseguia dificultar. O bicho tinha um monte de coisa complicada. E aí é foda, porque o Enel, ele é um dos motivadores. Por quê? O One Piece começa com o quê? Arco dos Tritões, arco lá do Sop, começa como Hokuto no Ken. O Luffy, ele é o mais poderoso. Ele é o mais forte. Então, onde ele chega, ele é o mais forte. O cara só tem o quê? Uma frescura, ataca o Luffy pelas costas, ataca o Sanji pelas costas, envenena, fica longe do Luffy, fica dando técnica, fica atacando o pessoal. Tem alguma coisa que, se fosse no mano a mano, se fosse justo, se houvesse justiça, o Luffy ganharia facilmente, porque ele era mais poderoso. E por quê? Para desenvolver o mundo. Por quê? Começa com aquilo, meu Deus, ele... Porque o Luffy, ele é alguém forte que treinou, que tá vindo, só que ele não fez nada, ele não tem nada. E como a gente já tava percebendo, a sua recompensa, que, entre aspas, denomina sua força, vai se reestruturando com aquilo que você faz. Como ele não tem nada, ele não vale nada, mas ele tem a força. E isso no começo. Aí, quando boa parte significativa dos chapéus de palha estão juntas, começam a pegar os inimigos, que agora, eles não têm alguma frescurinha igual pra ganhar deles. Eles vão perder. Super forte. Enel, Lucy, todo mundo. Aí vai começar. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também vai intercalando com, sou mais forte, tem frescurinha. Aquela coisa da cera. Por aí vai. E é nisso que se torna único, porque você não sabe como é que vai ser a próxima ilha. Vai ter alguém mais forte, que vai ter uma frescura, ou vai ser alguém realmente mais forte? Como é que vai ser? E a partir disso, a obra fica única. Talvez ele não pegou isso, porque exatamente talvez quando a fórmula tava começando a cansar, a fórmula tá cansando. O autor já percebeu que a fórmula tá cansando. E agora o autor vai mudar. Chega o Enel. Por isso que o Enel ele é tão impactante. Por isso que o Lucy ele é tão impactante. Porque eles ganhariam se a luta fosse justa. Porque antes, eles roubavam pra tentar ganhar do Luffy. Agora, o Luffy tem que roubar pra tentar ganhar. Por isso que o Crocodile, eu falo que no Crocodile você já percebe isso. Mas talvez você não percebeu que essa vai ser a nova fórmula. Por isso que a luta contra o Crocodile é tão pesada. Ele perde uma vez, perde duas, perde três, e é muito bom. Ver sendo repetido 3 ou 4 vezes em curta sequência, meio que me enjoou de One Piece, e eu dropei a série. No hard feeling, sabe? Sem ressentimentos. Porque, ora essa, quando eu tinha meus 8, 10 anos que eu li Homem-Aranha e Vingadores, eu larguei também de ler por muito menos do que isso. E eu não tô falando aqui que quem lê Vingadores ou One Piece é bobo que não percebeu que a história se repete. Como eu disse, isso é mito do herói, isso é a forma básica de você contar a história de um herói fantástico. Beleza que se repita, é o esperado. Mas eu enjoei, parei de ler. É normal, isso daí é o que eu falei de padrão de consumo. Quem está na sua 10ª obra, vai consumir diferente de quem está na sua 100ª, na sua milionésima, você não entendeu, isso é normal. Exemplo, Dandadan, comigo. Dandadan, cara, é muito bom. Dandadan tem todos os elementos de um romance que eu gosto, todos, mas eu enjoei, eu cansei. Porque, mesmo ele sendo muito bom, o foco primário e principal dele é jovem, e eu cansei. Tanto que animes de romance muito piores que Dandadan, com pior animação, pior tudo, eu gosto mais, tipo o Zaki-chan, Tomo-chan, só porque a estrutura deles é um pouquinho diferente, mesmo eles tendo infinitamente menos qualidade. Olha a diferença. É isso que ele tá querendo dizer. Dentro do padrão de consumo dele, essa fórmula que eu sou muito mais. Agora, e aí vai aquela coisa, de novo, esse vídeo eu tô falando aqui isso sério de coração. Eu não quero que isso pareça que eu tô tirando sarro de fã de One Piece. Esse é um raro caso que eu não tô tirando sarro de fã de One Piece, eu tô falando sério mesmo. Eu não quero que pareça que eu tô desmerecendo quem gosta de anime. Não é isso, de forma alguma. Mas eu vejo a galera com uma dedicação desesperada a One Piece que eu fico, Olha, vai bater no fanatismo de One Piece. Eu concordo, é exacerbado. One Piece não é essa Magnus Opus que as pessoas pintam, mas você também tem que entender o pessoal. Mesmo que... Porque One Piece, ele não é aquele tipo de obra do pessoal exaltando o Crepúsculo, que não tem qualidade, que a única coisa que consegue fazer você gostar da obra é o seu não senso crítico. Ou seja, é uma obra que usa o não senso crítico das pessoas para passar uma narrativa, uma história ruim, rasa e mal feita, e usa isso contra o público. Isso me deixa puto, isso me dá raiva. Uma obra medíocre, que porque as pessoas não consomem tanto, ou não tem tanto senso crítico, fazem as pessoas gostar. Exemplo, Kaiju 8, Kimetsu no Yaiba. Eu ia falar Jujutsu, mas Jujutsu tem qualidade sim. Não é a qualidade que eu gosto, mas ele tem. Que são obras que não é que elas são formulaicas, não é que elas são simples. Elas não têm a qualidade para se existir por si. São terceiras qualidades que fazem você não perceber os erros. O começo de Kaiju 8 é uma das coisas mais atrozes
que eu já assisti em um shounen de grande orçamento. Kaiju-8, ele, se não fosse a animação dele bem feita, se não fosse a falsa diversidade de ter alguém velho, Kaiju-8 era pra ser 100% flopado. Ele só deu a sorte de estar na pandemia. Porque o começo de Kaiju-8 é ruim, porque ele quebra toda a lógica e estrutura de representação de mundo de um shounen, enquanto ele não faz isso pensando em ser disruptivo. Ele só pula mesmo. Só pula e finge como se ele tivesse feito. Peguem o começo e as técnicas de empatia que qualquer shounen faz. Não vai ter em Kaiju-8. Pô, não tem arco de treinamento. Não tem antecipação do mais forte. Não tem antecipação do poderoso. A mais poderosa do mundo, o diferencial dela é um canhão mega foda-se, que não tem impacto nenhum. Até, eu falo assim, se Kaiju-8 fosse a fórmula, por exemplo, de Solo Leveling, comparem com Solo Leveling, que eu também não gosto, da diferença do que é de você ficar gerando antecipação. Pega Boku no Hero. Kaiju-8, ele é uma baguncinha de vários gêneros de shounen e não consegue usar nenhum deles. Aí, tenta fazer isso de One Piece. Tenta. Talvez você fale, não é a melhor coisa que eu assisti, mas não é ruim. E às vezes algo não pode ser a melhor coisa que você já viu, mas pode ser algo único no sentido de várias mediocridades juntas. Por exemplo, só por ser grande e ter uma qualidade média, já torna One Piece único. Por si. Ele me deu, cara, que negócio é esse? Eu já vi gente dizer, não ironicamente, que One Piece é a melhor obra literária já escrita. Aí eu falo, meu amigo, como você fala um negócio desse? Aí você entende que talvez a pessoa não tem muitas obras literárias. Porque talvez ele tá querendo dizer que é a melhor obra literária que existe, base da melhor obra literária que ele leu, que é aquilo que eu falei. Paradoxo da árvore. Você pode falar que agora mesmo tem uma árvore caindo na Amazônia, mas eu não vejo essa árvore caindo na Amazônia, então essa árvore nunca caiu. Então, se você nunca consumiu algo melhor que One Piece, logo, One Piece é a melhor coisa que existe, dado ao seu padrão de consumo. É padrão de consumo. Dá pra entender. Eu sou pessoa mais jovem. É o tipo de obra que é super efetiva pro nicho dela. Super efetiva pro nicho dela. Então, uma obra que te impacta muito na sua juventude, que te inicia no ramo da arte, pode ser, sim, a obra mais importante da sua vida, igual Dragon Ball é pra mim. Dragon Ball não é a obra mais importante, para mim, única e exclusivamente pela sua qualidade. Ela é uma obra que me iniciou e formulou boa parte dos meus gostos e do meu desejo e amor por essa forma de arte. Cara, como que eu olho pra isso, olho o quão importante é a obra pra mim, olho pros meus olhos lacrimejando, engulo o meu choro e falo, mas tecnicamente tem obras melhores, eu não posso dizer que é uma obra boa. Dane-se! Se eu posso ter a melhor obra de todos os tempos pra mim, e isso não vai afetar você, me deixe falar que um shounen genérico japonês é a melhor obra que eu já consumi na minha vida. Me deixe, é minha liberdade. Porque adivinha? Porque essa obra não é só boa, como ela é importante e me formou como ser humano. Eu posso então pegar obras de Tolkien, C.S. Lewis, pegar Spinoza, pegar filósofos, Van Cranieri, pegar todo mundo aí, pegar os clássicos gregos e eles serem importantes para a forma temporal. Mas o quanto uma obra feita para um adolescente, que um adolescente assistiu e impactou esse adolescente, impactou muito mais naquele fluxo temporal do que essas obras atualmente, com a minha maioridade, com a minha formação acadêmica. Às vezes, as obras têm que ter sorte de serem a obra certa, no momento certo que você quer assistir. Eu tenho uma obra de Slice of Life, Biju Kaiju, que é uma obra de Slice of Life simplesmente medíocre. Só que quando eu assisti ela, eu tava tão triste que aqueles risos, naquele fluxo temporal, eu vou pegar aqui, pô. Ela deve estar aqui. Aqui, ó. Essa obra aqui. Essa obra, ela é medíocre. Essa obra, ela não tem nada de inovador. Essa obra, ela é qualquer coisa. Só que quando eu assisti ela, eu tava tão triste. E os sorrisos que essa obra me fez ter, naquele momento específico da minha vida, eram os sorrisos mais importantes que eu tinha que ter ao rir na minha vida inteira. Nenhuma outra obra que me fez rir, que me fez engasgar de rir, que me fez perder o meu foco de ar, nenhum desses risos foi tão importante quanto o riso que eu tive com essa obra. Que eu não gargalhei de rir em nenhum momento. Mas o leve sorriso que eu tive ao assistir essa obra foram os leves sorrisos mais importantes que eu já tive na minha vida inteira. E aqui, ó, 7. E significado até alto. E um dos piores finais que eu já tive numa obra é daqui. Daqui, ó, 10. Ela vai falar que eu não posso? Ou você nasceu pronto. Isso é um problema. Normalmente as pessoas, quando vão tendo mais idade, eu tive um pouquinho disso, não vou mentir, mas eu me toquei. Que é, o quão importante é o tempo para sua formação e para os seus gostos. Ninguém nasce já gostando de O Dedo de Spinoza, da crítica da razão pura.
lendo Tolkien e C.S. Lewis. Não, ninguém. Você parte colorindo um caderninho com figuras, conectando raios, lendo coisas mais simples, Chapeuzinho Vermelho. E cada uma dessas obras é importante para a sua formação. E você ignorar a importância de certas obras que são super importantes para a sua formação, porque, em certos aspectos, hoje em dia, com você com maior maturidade, tem horas mais importantes para você, é você negar os seus próprios sentimentos e o seu próprio desenvolvimento. É olhar para o seu passado atrás, sentir vergonha e se sentir estúpido. Você pode se sentir envergonhado, você pode se sentir estúpido, pode, sem nenhum problema, se você assistir uma obra muito ruim, tipo um Crepúsculo da vida. Mas você também não pode querer pegar aqueles seus sentimentos e negar a sua existência. Porque isso aqui é medíocre, mas tem qualidade. E a qualidade medíocre daqui, pra mim, foi super efetivo. E não tem nenhum problema. Posso dar mais um exemplo? Que é o fluxo temporal, que é a importância. Tem um romance aqui, que deve estar aqui, cadê? Esse aqui. Esse romance aqui. Ele foi um dos que... O último episódio dele não estava legendado. Estava só em japonês. E adivinha o que eu fiz? Exatamente o que eu citei lá no começo. Peguei cada print, traduzi do japonês para inglês e escrevi no Google Tradutor da Apple, do inglês para português, para traduzir o último episódio que não tinha. Acho que era no Animake. Eu adoro isso aqui, mais tempo isso. Lê, por quê? Eu tava no Animake, assistindo animes, e essa bosta aqui aparecia toda hora, num bannerzinho de propaganda. Eu olhava isso e falava, que lixo, que lixo. Fiquei uns 2 anos com isso aparecendo no Animake, no banner do Animake, que lixo, que lixo. Até que chegou um dia que eu não tinha o que assistir. Eu falei, vou assistir esse lixo aqui pra passar. Assistir essa merda é bom pra caralho. É muito bom. É um romance espetacular de bem feito, bem concatenado, bem dirigido. Talvez se você não gosta muito de romance, vai ser um nota 7. Não tem nenhum problema não. Mas é bom como romance mesmo. Como um romance clichê, como um romance com água com açúcar. É bom. E eu me conectei, porque eu tava com o coração tão fechado. E quando ele entrou rasgando. rasgando no meu coração e entrou muito fundo. E eu fiquei, uau. Pegou. Eu tava lá, 5 da manhã, assistindo sem conseguir parar, de tão vidrado que eu tava. Quando o último episódio, meu Deus. Gente, desespero. Tem romances muito melhores que esse aqui. Mas nenhum desses romances tem a história que eu tive com esse. Negar a sua história com o entretenimento é negar uma parte importante do entretenimento e da arte. Só explicando isso. Aí se eu falo, mas você já leu Dostoiévski? Não li, você já leu Shakespeare? Porra nenhuma, não li. O que tem a ver, porra? O que tem a ver? Você tem que saber corrigir, pô. Nenhum desses autores são... Os seus escritos não são de entretenimento, são para estudo. Você não lê Dostoiévski, você não lê Shakespeare, você estuda isso, lê? Não, falou merda. Sim, só que é uma cultura diferente, tão gigante, e tem uma barreira de interpretação tão alta, que são obras que você precisa estudar para conseguir absorver o fluxo e a temporalidade da obra. É muito diferente de One Piece, que é feito para você. A beleza, uma das belezas de você ler a literatura clássica, a literatura antiga, é exatamente algo que o tempo exponencia, que é a diferença étnica, cultural e temporal, que faz você, através de uma leitura, estudar. Essa é uma das belezas do clássico, além de ser uma alta literatura. Então por isso que eu falo, esse tipo de leitor, por ter um fluxo temporal muito grande, você não lê ele, você estuda. Eu tava lendo Shakespeare, quando eu lia Shakespeare, eu não ia lendo igual eu leio um livro, não. Eu lia algo que eu não entendia, eu pegava, pesquisava, anotava. Você não vai ver um mangá meu, você não vai ver um livro meu, do temporal, que vai estar cheio de risco lá. Isso tem nos meus livros de estudo, não no Shakespeare. Essa é uma das belezas desse tipo de arte. Que é completamente diferente, é outro universo de One Piece. Que adivinha? Você pode dizer que One Piece, dado ao fluxo temporal, é uma obra melhor do que Shakespeare. É bizarro, sim, é bizarro. Eu sei que é bizarro, eu sei que é diferente, eu sei que é até mesmo simplório. Mas você não pode dizer que One Piece é melhor que Shakespeare, porque One Piece é feito pra mim, na minha temporalidade. Shakespeare, eu vou ter que me desdobrar para chegar na temporalidade de Shakespeare. E eu não quero fazer isso. Então, nesse sentido, One Piece é melhor. Isso é a complexação dos melhores? Sim, é isso mesmo. Mas é só para vocês entenderem que quando a pessoa fala, ela pode estar dizendo muito mais do que ela está dizendo. No clássico, Shakespeare e Dostoiévski são muito melhores do que One Piece. Do que 90% das obras que vocês vão ler temporais hoje. Só por isso. Mas, dada cada um, com cada qual, se tiver uma... Se a pessoa não for arrogante, pedante, e você conseguir conversar, eu não tenho nenhum problema em existir esses tipos de melhores mais plásticos. Até porque eu já fui assim. Eu não consigo tacar pedra no menino de 14, 16 anos que lê One Piece e acha a melhor coisa do mundo, porque eu já fui assim. Eu não posso tacar uma pedra no meu ano passado, porque eu evoluí. Se eu era assim, consegui evoluir assim, e consegui reconciliar o melhor de hoje com o melhor de ontem, por que eu vou ficar bravo com ele? Se ele talvez chegue, talvez não chegue. Aí é ele e a vida dele.
Não li bosta nenhuma de Shakespeare. Você leu, sei lá, essa de Queiroz? Ah, porra, não, Elba tá sendo elitista pra caralho, só fala aí desses clássicos aí, caro pra caralho. Primeiro, né, cara, se tudo domínio público, você consegue ler de graça. E eu até entendo que One Piece tem uma linguagem muito mais leve e muito mais acessível do que Dostoiévski e Shakespeare, mas Revolução dos Bichos, por exemplo, que agora foi traduzido como Porra, cara, coloca C.S. Lewis, coloca Tolkien, que tem um ar muito teatral, um ar muito poético. Pô, é porque é foda, né, mano? Eu não tenho muito consumo midiático, ficcional atual, velho. Caralho. Porra, todas as obras que eu li tem 40 anos. Fudeu, eu não tenho. Caraca, bicho. Eu vou me abster de falar aqui, porque eu não tenho aqui uma obra ficcional, um livro ficcional, com a qualidade similar a One Piece, da atualidade, porque todos os livros que eu falo que a qualidade de One Piece e até superior são muito antigos, então... A Fazenda dos Animais. Mas não, a Fazenda dos Animais é tão caricatural, é tão simplório, se não mais simplório que One Piece. Tem muito menos camadas do que One Piece. A Fazenda dos Animais, 1984, é extremamente formulaico. Eles são os shounens ainda mais introdutórios para a sua temática, que é a análise política, as alegorias políticas, do que One Piece é. É um negócio que ele literalmente foi escrito. A Fazenda dos Animais está quase uma punhetação ideológica, nível que Kimetsu no Yaiba é para a indústria dos animes, pra você ter noção. Aquele bonito plástico, mas não tem substância. Escrito como se fosse um livro infantil, tá ligado? A linguagem é absolutamente simples e acessível. E conta uma história, tem as lições tão pesadas quanto, tão boas quanto, e ele é muito menor. E ser menor é ser melhor? Ele é menor. Tinha muito menos espaço para errar, entregou algo inferior a One Piece, que é muito maior. A alegoria de racismo é menos caricatural que a alegoria do príncipe, que dessa tradução mega plástica do sistema político de poder de Revolução dos Bichos. Muito bom. One Piece não é ruim. One Piece não é ruim. Não... Por exemplo, porque o aspecto de racismo não tá lá na ilha dos Homens Peixe, tá no arco da Nami. Eu me parar e falar, não, pra um shonen. Não. Nem precisa ser pra um shonen. One Piece não é ruim. Ciclo de ódio. O que tem isso no coisa, pô, de 84? Bom, se você pega individualmente, pinça aspectos de críticas sociais, One Piece tem 300 vezes mais do que Revolução dos Bichos. O ser menor dele pode ser também visto como uma característica que o inferioriza comparado com One Piece. Mas também não é perfeito. Eu concedo que ele não é ruim, eu concedo que eu gosto muito de tirar sarro. Eu gosto mais de tirar... O que é perfeito? Me dê um exemplo aí. Ele não é perfeito. Beleza, o que é? Parece ser um ponto. Diz uma obra que é perfeita, que se eu consumir, eu vou conseguir achar algo imperfeito. Uma das obras da minha vida, uma obra extremamente... Vamos aqui de novo, né? Dane-se. Ela deve estar aqui. A obra da minha vida, uma das 3 obras que me fez chorar aqui, Clannad After Story, essa bomba tem um dos finais mais covardes que eu já tive o desprazer de ler numa ficção. E é estupidamente, absurdamente funcional e uma obra tão triste, tão pesada, que a pessoalidade do sofrimento daqui me fez eu sofrer muito mais. Eu consigo ler Berserk como se fosse um conto infantil. Eu não consigo assistir a segunda temporada de Clannad, que me dá um mal-estar tão grande que chega no episódio número 12 e isso me trava. Eu fico tão triste, começo a passar mal. Aí hiperventilar e eu paro. É um anime que eu não consigo assistir. Agiretsu é a mesma coisa. Tem aqui, vamos lá. Agiretsu. Escrevi igual um Neandertal, pera. Eu não sei escrever. Acho que é com 2G. Acho que se eu fizer assim já pega. Aqui, ó. Agiretsu é uma obra que eu agradeço essa bodega ser Tibi. Ter essa desconexão. Que o que essa porcaria traz é tão conectivo com a minha realidade que tinha um personagem que viu, sofreu e fez aquilo que eu estava sofrendo, que teve uma conexão tão empática comigo que eu tava falando assim, se essa bodega fosse humanoide, eu estaria aos prantos. As coisas tendem a ser um pouquinho mais complexas do que o simples e o plástico bom, complexo. Bom, isso é bom, não é profundo, é ruim. Vai muito além. Tirar sarro do fã cego que acha de verdade que aquilo é a melhor história já escrita do que eu realmente acho One Piece ruim. Não é tão ruim assim. Não é ruim em absoluto. Ele é uma história. Ele é bem desenhado, ele é bem escrito, os personagens se desenvolvem e a história não deixa ponta solta. Mas sabe qual é o problema? Os personagens se desenvolvem e a história não deixa ponta solta. Isso não é sinal de ser uma das coisas mais bem escritas do mundo. Isso é o básico, gente. Não, porque se isso fosse o básico, isso era pra ter em qualquer obra. Isso não é o básico de qualquer obra. Isso que eu te falei. Como o cara não gosta de anime, ele não sabe o quão o básico é para uma obra ficcional japonesa. E aquilo que eu falei, quando você se resguarda a assistir apenas o melhor, você não sabe a efetividade real das técnicas que os melhores
conseguem acertar. É aquilo. Você sabe que é uma obra número 10, mas é uma obra número 9, número 8, número 7. O bom e o bom tem contraste entre si, né? Você pode só assistir a obra número 9, número 10, porque entre o 9 e o 10 há um infinito. Fato. Você pode só fazer o comparativo de bom e ruim, só que vai ser muito mais difícil do que você pegar o branco e o preto e fazer o contraste entre si. Porque entre o cinza mais claro e o cinza menos claro, você tem uma diferenciação muito menor. Então, não. O que o One Piece faz é o básico entre os melhores, mas você não vai, através do novo consumo, pegar tantas obras com a qualidade média que o One Piece tem. Muito pelo contrário. Eu já tive perguntas, já tive conversa com um amigo falando, mano, mas por que você acha One Piece tão estupidamente bom assim? Ah, não, é porque, olha, os personagens crescem, se desenvolvem, amadurecem. E aí, as pontas que ele deixou lá no primeiro capítulo, agora no capítulo 700 ele tá puxando de volta. Uma pessoa fala isso, e eu penso, pô, cara, você só leu mangá na vida inteira, né? Eu não falo isso, porque se eu falar isso, eu pareço um... Vamos lá, fala. 10 mangás, vai. 10 mangás que fazem isso. Vai, 10. Eu tenho 10. E o One Piece é 3 deles, da brincadeira. E o One Piece é o melhor. O One Piece é tão bem concatenado que retcons mal feitos são acima da média do que a indústria faz. O One Piece ele não é super efetivo em mim, mas eu consigo ver muitas das suas boas qualidades. O One Piece não tá nem entre os meus 10 mangás, animes favoritos. Mas é uma obra que eu respeito muito, principalmente por causa da temporalidade gigantesca que ele tem na minha formação, na minha vida. Vai lá. 10 animes de 700 episódios que fizeram isso, vai? Consegue 10? 8, 7, 5, 4, 3, 2. Eu nem tô falando de que cada um tem um nível de consumo diferente. Qual o problema dele tá falando isso? Ele ter um anime, porra. Todo mundo passa por um anime, por um mangá. Qual o problema? Ah, é porque se ele tem pouco consumo, ele não pode falar que é a melhor obra do mundo. Quando você pode falar então? Porque eu tenho lá meus 1000 animes e eu não posso falar que com base em 1000 animes que eu consumi toda a obra literária japonesa. Qual o problema? É simples, você tá se dando como alguém inteligentinho que quer calar alguém que tá na sua formação intelectual. Sabe aquele tipo de coisa de otaquinho, cult, retardado, idiota? Você fala que uma obra... Ah, nossa, a melhor obra da minha vida. Lá, Kimetsu. Eu não falei que Kimetsu é ruim? Aí você fala, nossa, Lê, Kimetsu é ruim. Não gosto de Kimetsu. Ah, então... Cara, eu tenho várias obras melhores que Kimetsu. Vários shounens melhores que Kimetsu. Aí eu vou lá e mando Dragon Ball pro cara. Aí o cara assiste Dragon Ball e acha chato, você tá vendo que são bons, diferentes? O que um valora, o outro não valora. E se eu, através de um link básico, a pessoa não vai ver, que são vivências diferentes, porque eu não dou com maior desenvolvimento a animação. O cara dá. Tanto que se um cara perguntasse pra mim, então fala obras melhores que Kimetsu. Vamos lá. Obras shounen básicas, bem feitas, com a animação e direção de Kimetsu. Ferrou, eu não tenho. De cabeça, eu literal não tenho obras melhores que Kimetsu de cabeça, assim. Com a animação de nível de Kimetsu simples. Vou pegar um Psychopath da vida? Não, né, pô. Não. Eu vou pegar um... Não. Tem que ser simples igual ao Kimetsu. Um shounenzinho, bem feitinho, melhor que Kimetsu. Não tem. Porque quem ele tá... Vamos lá, Kaiju. Mano, Kaiju Age contra Kimetsu traçalha Kaiju Age. Traçalha Kaiju Age. Mas eu sei que eu já assisti animes o suficiente para saber o que Kimetsu me faz sentir é não apenas o básico, como abaixo do básico. Eu sinto que Kimetsu me passa em obras muito inferiores que Kimetsu, em animação, para mostrar que o que ele tá fazendo aqui é uma plasticidade de animação. Puro de um babaca elitista. Mas os personagens se desenvolverem e amadurecerem, isso é o mínimo para uma história bem escrita. Você não deixar ponta solta na sua história também faz parte do mínimo de uma história bem escrita. Exatamente. E uma história bem escrita não é comum na indústria. Não é comum na indústria. Isso é tão verdade que os clássicos se linkam no imaginário popular que eles tiveram séculos, décadas de vinculação, de prova social, de conexão de diferentes eras e culturas para provar a sua qualidade. Então eles foram julgados pelo tempo e se firmaram pelo tempo. Olha o quão difícil é você julgar uma boa escrita. Isso, no fluxo temporal de hoje, é difícil para burro. Quando é qualidade da obra, a sua incapacidade de consumir uma obra boa. Isso é difícil. Então não. Uma obra bem escrita não é o mínimo. Uma obra bem escrita é um mínimo para uma obra bem escrita. Mas não é o mínimo que uma obra lançada hoje tem. Se não, era pra eu estar assistindo metade dos animes que você vai dizer que essa bosta. Bora lá, caramba. Bora. Animes. Vamos lá, pô. Vamos lá. Cadê? Eu nem sei mexer nessa bodega. Como é que pega a temporada? Eu não sei. Eu não sei pegando a temporada, não. Animes. Aqui achei. Cadê? Vamos lá.
Animes bom, bem escritos. Não, cara, é legal, mas tá muito mal feitinho, mas vamos lá. 2,5. Não. Isso aqui é muito água com açúcar. Não. Esse aqui parece interessantezinho, mas a qualidade, meu Deus, a animação aqui, sem dúvida. Não vou tirar ele porque ele não tem animação. A animação faz parte da qualidade média. Não. Eu vou assistir essa bodega porque eu sou tarado por obras que se passam em ambiente de trabalho. Culpa de Arregueretes, mas não. Não. Talvez. Não. Radinha, medalhista é bom pra caramba, mas adivinha, também não. Eu vou colocar assim, tá? Mas medalhista é bom, mas o texto dele é só se você realmente gosta de animes de esporte. Se você não gosta de anime de esporte, ele vai ser muito ruim pra você. Pode ser? Não. Cara, olha como é fácil você ir nos melhores e falar, isso aqui é o padrão. Não, o padrão é esse lixo aqui, pô. Porque é muito fácil você deixar o tempo selecionar, mas você ser um membro ativo no tempo, é difícil pra burro. Olha, mas essa época de hoje, não tem nenhum problema, vamos voltar. Ano 1980. Toma, vamos lá. Aqui, ó, Lupin, é bom. 1, 2, 3, 4. Mas é quando ficou bom? Vamos lá, 4. Não, acabou. Tem até muito menos. Tem 4, mas tem muito menos obras. Aqui só seria mais fácil de selecionar. Então não. Sem dúvida não. Principalmente porque a percepção de algo é baseada na percepção de algo, do alguém, do observador, do objeto. Você saber quão difícil é você colocar uma técnica. Vamos lá. Quão difícil é fazer uma animação. Aí você tem que pegar a dificuldade de fazer uma animação. Uma animação. É como se eu pegasse Kimetsu e falasse que a animação de Kimetsu é o mínimo que uma obra tinha que ter. Só que não é o mínimo que nos entregam. Porque não é o mínimo de utilidade. Você está colocando a criação de arte muito binária, como se as obras aparecessem prontas, como se tivesse um processo. Isso não deveria ser. Eu fico genuinamente chateado quando eu vejo alguém usando essas coisas como exemplo de por que a história é tão boa. Isso não deveria ser sinal de uma história tão boa. Isso é o mínimo para uma história bem escrita. Não, mas é porque... Quando o cara fala que isso é o que torna a história muito boa, eu realmente fico pensando, esse cara só leu Dragon Ball e Naruto a vida inteira, não é possível. Porque tem muito anime baseado em lutinha, em 2 bonecos se batendo, que aí sim, foda-se, ignora, os personagens não envelhecem, os personagens não amadurecem, os personagens não aprendem nada, que parece Zé Colmeia, tá ligado? Que ele corre, ele nunca... Zé Colmeia é bom. Aí você tá pegando algo chamado de nicho, objeto. Você tá muito colocando no conteúdo arte, mas o conteúdo arte é uma das partes do entretenimento e da 7ª arte. É uma obra feita para uma obra filosófica é um tipo de arte. Uma obra de comédia é outro tipo de arte. Uma obra casual é outro tipo de arte. Que tem que ser comparadas com seu viés de qualidade baseado na sua intencionalidade. Senão você não pode ser aquele cara de assistir, morri de rir, chorei, mas não é muito profundo. Nota 5. Você não pode ser esse tipo de cara. Corre, apanha. Nunca aprende nada e a floresta nunca acaba. Gente... Parabéns. Quem tem que aprender é você, não o personagem. É literal um tipo de arquétipo onde você faz aprender com o erro do outro enquanto o outro não aprende. E adivinha, o arquétipo do Zé Colmeia é um dos arquétipos mais usados na alta literatura. O arquétipo do quem aprende é quem lê. Quem vive o universo ficcional vai só se ferrar. Principalmente porque você se sente punido ao se conectar com um personagem e ver ele errando sistematicamente, heuristicamente, e você aprende e você sofre como se você estivesse errando, mas quem é um personagem ficcional. Um link entre Zé Colmeia e a alta arte. Comparar com Zé Colmeia e Tom e Jerry, isso não é mérito. A gente tá em 2021. Uma história que os personagens não amadurecem. Aonde que tem desenvolvimento, aonde que tem as características de One Piece de qualidade em Zé Colmeia, em Tom e Jerry. São comparações completamente dissonantes. Sim, e não se desenvolvem. É uma merda. Pô, mas você não pode falar isso? Falo. Falo. Oxi. Caraca, mas eu dei um predict do cão aqui, né? Acho que nem preciso dizer mais, né? Não. Existem características de arte onde os personagens não se desenvolvem. Pô, o gênero cyberpunk é onde é muito comum você colocar personagens estáticos, de arcos estáticos, e aquilo que muda é... O personagem que muda é um ambiente, porque o que lhe gera interesse no gênero cyberpunk, na verdade, nesse tipo de gênero, de mundo distópico, é a cidade, é o ambiente. É como isso faz, te molda, te destrói, onde o personagem é o ambiente destrói tudo, e você já está destruído pelo ambiente. Então, através do ambiente, onde o ambiente é um personagem, você destrói e se desenvolve no mundo.
Jesus Cristo. Eu não sei o que aconteceu, que talvez ele fosse velho, talvez ele velharia, porque na minha época, quando a gente via Speed Racer, e era isso que tinha de anime, ok, você é mais velho do que eu, mas começo dos anos 90, em que a gente tinha, sei lá, tinha Ranma, e tinha Speed Racer, e tinha Thunderhawks qualifica como anime? Nem sei. Você, na Mas sua infância, procurar animes mais leves, mais simples, porque a sua capacidade cognitiva não estava apta e pronta para você consumir algo de mais alto nível, por que você está inferiorizando obras que foram sumariamente importantes para o seu entretenimento e para o seu consumo de arte que lhe prepararam para você assistir um Hamlet, para você assistir um Dostoiévski, para você assistir exatamente a alta cultura? Por que você está inferiorizando algo que foi tão importante para sua formação? Ou você já estava nasceu, 12 anos, barbado, careca, monoclinho, charuto, lendo Crítica da Razão Pura. Muito interessante. Já falando, né? Você não lê Crítica da Razão Pura, você estuda, mas vocês me entenderam. Caraca, é uma vergonha do eu que eu acho muito triste, velho. Google Five, era isso? Foda-se. Esses animes antigões, dos anos 60, 70, 80, era muito isso. Os personagens não cresciam, não desenvolviam, não melhoravam, e a galera adorava. Mas isso era nos anos 60, 70, 80. Aonde que Rama não melhora? Um anime episódico tem desenvolvimento. Na verdade, o desenvolvimento é o que conecta os animes episódicos. Você tem literal mini arcos e mini desenvolvimentos para o próprio ponto. Tem desenvolvimento lá. Ele só é menos aparente. Jesus Cristo. As histórias, os roteiros eram uma merda, tá ligado? Então fodeu pra porra, porque o Rama é melhor do que muito anime lançado hoje em dia. Atual. Rama tem uma direção melhor do que o remake do Rama. Onde os caras, através da tecnologia, conseguiram colocar mais frames e mais animação, mas a direção de arte é muito mais inventiva do Rama antigo do que do novo. Principalmente no storyboard. Se vocês não acreditam em mim, peguem para estudar um pouquinho só de storyboard, que você vai ver o quanto. Porque antigamente você tinha menos animação, menos tempo, então você precisava ter uma inventividade maior nos storyboards para compensar a sua dificuldade técnica. Hoje em dia, quando você não precisa tanto, o pessoal dá uma cagadinha no storyboard. Em 2020, olha, diabos, o One Piece não é 2020. Em 2000, em fim dos 90, quando saiu One Piece, a gente já tinha história bem escrita. Ui, chegamos! Cota de qualidade! Meu Deus, quando você assiste uma nota 10, você pode assistir uma nota 10, né? Até porque, aqui, ó, em animes nota 10, score, nem sei se vai ter, aqui, ó. Até porque quando você coloca animes nota 10, que só pode ter um, né? É cota, só pode ter um anime nota 10. Né? É cota, né? Oh, meu Deus. Claro, eu não tô falando que você não pode, literal, ter esse sentimento de... Já vi uma obra similar a isso. Isso aconteceu muito com, acho que, Velozes e Furiosos, o 1. Onde eu já tinha assistido um filme antigo que era muito parecido com ele, quase o mesmo roteiro, e eu não tive. Mas isso daí é consumo da pessoa. A temporalidade da pessoa. Tá tudo bem a pessoa. Se é a primeira obra dela, não tem nenhum problema nisso, poxa. E aí eu pego e comparo. Porra, eu comparo One Piece com Cowboy Bebop, eu comparo One Piece com Fullmetal Alchemist, eu comparo One Piece, o que mais que é o mangá? Meu Deus, por que o pessoal só vai pra esse mesmo tipo de obra? E por que o pessoal não consegue entender a unicidade de One Piece? Ô, Jesus, o pessoal parece que não gosta de rir. É incrível, né? Aonde a única forma de se passar seriedade é através de um traço extremamente simplório, de quadrado. Eu já falei isso lá, mesma coisa, mesmo argumento, Jesus. Particularmente. Tem escola? É faculdade? Manda, pelo amor de Deus, manda aí o link da faculdade pra falar isso, a mesma coisa. Bom, compara One Piece com Evangelion. E eu não tô dizendo que nenhuma dessas obras são automaticamente, integralmente melhores que One Piece. Não é esse o ponto. É que todas essas obras também mostram desenvolvimento de personagem. É cota de qualidade, é isso aí. É cota de qualidade. Sabe o que é isso, cara? É exatamente o que o cara falou. Esse cara, ele foi naquela listinha de melhores animes e pegou ela lá. Cara, tu não tem noção do quanto de merda é lançada entre um Cowboy Bebop e um Evangelho. Tu não tem noção não, né? E por eu ter noção, eu gosto muito de valorizar o quão às vezes o mínimo a obra pode ter. E não só o mínimo, porque o mínimo às vezes é simplório. One Piece não é o mínimo. Ele é o mínimo com um plus. Cowboy Bebop não é o mínimo. Ele é um mínimo com um plus. Evangelho não é o mínimo. É o mínimo com um plus. Fullmetal é o mínimo, mas é o mínimo com um plus. Você tem o mínimo e uma execução maestral. Se você não tem desenvolvimento de personagem e amadurecimento de personagem, se eles não crescem, melhoram ou pioram ao longo da história, a história é ruim. E não é pouco ruim, não, é ruim pra caralho. Caralho, agora você não assistiu animes, você não leu livros, você não tem consumo, você não assistiu nada, você não leu nada. O arquétipo de arco estático é muito comum em livros, ele é angustiante, na literatura mais clássica, porque imagine você tá lendo o protagonista tá numa vida de merda, medieval, sofrendo igual um burro,
aprendendo, só que aí ele não aprende nada, só sofre, ele só se ferra, e você se projeta no personagem, o personagem só erra, só erra, só erra, é você vendo você errar, você erra, você errar, você errar, você errar. Aí o protagonista se ferra e você fica lá. A maioria das obras que tem um bad ending se baseia nisso, no não desenvolvimento, no não aprendizado dos personagens. A maioria de obras pós-apocalípticas, a maioria de obras. Devilman, pô, uma obra mais nova que lançou. Você aprende, os personagens não. Valeu, os personagens tem um desenvolvimentinho lá, mas convenhamos que o foco da obra é ver os carumbalhão. Quem aprende é você, mas ninguém na obra. A diversão muitas vezes não tá em ver alguém aprendendo. Às vezes você aprender já é o suficiente, mesmo que o personagem não aprenda nada. E eu falo isso porque, olha, 90% das obras de romance dramático se baseiam exatamente nisso, tá? No não aprendizado. Boa parte das obras de romance mais seinen, os mais josei, tendem aí exatamente para essa característica. Nana tem muito disso, pô. Onde ela aprende, porque ela não é um josei, mas ela tem muito disso da personagem passar arcos e arcos sem aprender, só errando. Então não tem como dizer que One Piece é muito bom porque ele faz o mínimo. Eu não quero humilhar Pode. ninguém, eu não quero aqui dizer, não, você tem que ler mais na vida. Mas, cara, se você genuinamente lê One Piece e acha que isso é uma das melhores coisas já escritas, você não faz ideia do que você tá perdendo. Sem sacanagem. Não entenda isso como, vai ler aí, burrão. Entenda isso como, minha argumentação lá no começo. Porque às vezes a obra precisa tanto de qualidade quanto sorte. E uma das coisas da nossa vida é que são das coisas mais tristes, são obras que usam o nosso baixo senso crítico para nos tornar gados, como uma arma contra nós. O One Piece faz exatamente ao contrário. Então, sim, você pode ler o One Piece e falar, é uma das melhores obras da minha vida. Talvez não é a melhor obra que mais profunda, não é a obra mais engraçada, mas é uma obra que participou de 20 anos da minha vida. Quantas obras eu tem essa capacidade hoje em dia? Vai, me fala. Você não pode excluir a sua vivência com uma obra, com um aspecto. Porque adivinha, a partir de você sai o consumo daquilo que você consome. Você não pode retirar a si da obra. Não existe isso. Pode diminuir, você pode diminuir, complexar, mas não pode tirar. pô, brother, tem tanta coisa tão boa no mundo literário que você tá ignorando completamente que tu não Não é faz ideia. ignorando. Cada escolha de uma escolha é um infinito de não escolhas. Tá, eu sei que eu tô perdendo muita coisa boa e tá tudo bem, porque eu não vou conseguir consumir todas as obras do mundo. Esse é um dos motivos que muitas pessoas não dão chance para obras medíocres, para ruim. Porque ela sabe que, cara, se hoje proibir de fazer entretenimento, de fazer arte, nós nunca ficaremos sem o que assistir, sem o que ler, sem o que se conectar com as outras pessoas. Então não falta obra boa no mundo. Mas às vezes, do que adianta uma obra nota 10 escondida no fundo do mar? Do que adianta uma obra nota 10 se você não tem a capacidade de ler e assistir ela? As obras perfeitas, entre aspas, existem, mas quem disse que você é o suficiente para entender elas? Quem disse que você está no estado emocional para ler elas? Quem disse que você é perfeito o suficiente para ler a obra perfeita? Não coloque o perfeito como sério, só para explicar. E convenhamos, amigão, eu e você podemos amar essa arte e viver mais sobre ela. Muitas pessoas não vão assistir 1000 animes, 1000 livros, 1000 filmes. Sim, o One Piece é legal, sim, a arte é gostosinha de ver. Sim, mas o One Piece é muito longo pra história que conta. A história tá rolando. Ah, essa é a sua percepção. Eu já falei aqui que One Piece ser longo é uma das melhores coisas do mundo. É muito bom você poder. Pô, tem Shin-Chan com 10 mil episódios, tem Garibaldi, tem uma cacetada de obra com 1000, 2000, tem Baco, tem Jojo, tem cacetada de obra gigantesca. Faz parte. Essa euforia faz parte. Que se ela não for de aspecto negativo, é uma delícia essa euforia. É uma delícia. É uma delícia assistir o Dragon Ball Super toda semana, Daima, mesmo o Super sendo ruim, mesmo o Daima sendo medíocre. É gostoso essa unicidade média. Faz parte. O problema é quando você coloca o seu método de consumo acima da arte. Isso é uma merda. Mas ainda faz parte. Há 20 anos, cara. Puta que pariu. Você curte história gigantesca e bem escrita? Lê Musashi. Musashi Oi, história gigantesca também só é parte do meio. Alguém que pegaram One Piece para ler não vai ter a mesma experiência de quem assistiu semanalmente. Faz parte. E Musashi não tem nada a ver com One Piece, pô. Se eu não me engano, é uma história até historiográfica. É historiográfica? Eu não lembro agora. Faz muito tempo que eu li. Mas eu acho que é historiográfica. Que é completamente diferente, pô. é um monstro. São 2 livros dessa bitela. Mas é uma história mó legal. E apesar de ser uma história grossa, ela não perde tempo, tá ligado? Ela conta as histórias que tem que acontecer. Ela retrata e mostra. Pô, é mó legal. Acho que Musashi é um ótimo exemplo. Você curte história longa, grandona. De novo, é cota de qualidade, né? Só pra ter um anime. Você acha legal esse lance antigovernamental? Porra, eu também, velho. Você podia ler o Fazenda dos Animais, que eu já falei. E o pior, o lance antigovernamental de One Piece é um mínimo. Tá se desenvolvendo agora, pô.
É o mínimo, tipo, mínimo no sentido de nunca foi tão importante assim. 1974, você podia Pô, cara, pelo amor de Deus, não tem uma obra melhor não, velho, pra você colocar. ler Laranja Mecânica também é um bom. O Laranja Mecânica é um livro com um tema forte aí de rebeldia anti-establishment, que é da hora. Não, mas eu não gosto de. Vai meter um V de Vingança, vai meter um Watchman, vai meter um. Vai meter um. Qual é o nome daquela outra bosta lá, daquele HQ lá, velho? Bosta no sentido disso, perdão. Ah, esqueci, velho. Tá na minha Aquele mente. livro. Eu gosto de ler as historinhas porque eu gosto, às vezes eu gosto de ignorar o balão e ver os bonecos se batendo. Sei lá, V de Vingança tem uma arte linda, Watchmen tem uma arte linda, Citei. Reino da Manhã tem uma arte linda. Citei. Vai Não, fundo, cara. esse aí de Amor muito bom. Vai fundo. Eu só peço. É aquilo, né? Quando você assiste o nota 10, não existe mais nota 9, né? É aquilo, você não pode. Literal, ler todos esses e ir pra One Piece. É mais simples. A simplicidade me enoja. Eu reconheço, One Piece, eu gosto mais de tirar sarro de One Piece do que eu realmente acho One Piece ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo de verdade com toda a geração de pessoas que estão agarrando One Piece, que é uma historinha. Ah, pá, puta que pariu, tem tanto problema. Tem tanto problema no método de consumo atual. E tu vai colocar naquilo que sempre existiu. O viés de foco de vivência é porque você só vive no que você vive o mundo. Pá, o mundo, mesmo que você saiba que existe um ontem. O ontem verdadeiramente não vai existir porque você nasceu hoje. O ontem é uma percepção, não uma realidade. Tá tudo bem, isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. A vivência é particular da sua percepção temporal. Isso é a coisa mais básica no entretenimento. Shakespeare, quando lançou, não era Shakespeare quando ele é como ele é hoje. E tá tudo bem. Tá tudo bem uma obra medíocre ser elogiada. O problema é quando é uma obra ruim. Então, se você já falou que as pessoas gostam de One Piece porque elas não consumiram coisa melhor, mas o One Piece é ruim? Não. É de uma boa qualidade, então tá perfeito. Porque a partir da mediocridade de One Piece, você vai dar a característica e a percepção para a pessoa, para ela conseguir chegar em obras maiores. Ninguém começa escalando o Monte Everest. Você começa treinando pequenos montes, com morros, até ir para aquilo que é realmente um desafio. Parece muito aquela palhaçada elitista que o pessoal antigo tinha com o Disney, né? Eles estavam um pouquinho certos, mas é um fato. Uma parte significativa do modo de entretenimento atual é fazer uma obra onde ela serve o leitor, serve o telespectador, não dá nenhum desafio para ele, não coloca nenhum muro. E boa parte da arte mais culta, tem exatamente esse muro, onde esse muro ele é pensado ou um muro natural de viés de tempo. Mas tá tudo bem. Você não precisa ir para a arte. Você pode ficar só no entretenimento, não tem problema. Básica, rasa, porém bem escrita. E se apegando nela como se fosse a coisa mais foda de que já foi escrita. Não, pô, é legal, mas é só isso, é só legal. E o fato de ter um tamanho infinito, eu não consigo ver como isso seja uma vantagem. Não, pô, é mó bom porque aí você fica lendo pra sempre e nunca acaba. Pô, você leu História Sem Fim? Já leu História Sem Fim também é um livro que tem Eu acho que só assim acaba, né? um texto muito leve, muito fácil de ler, muito acessível, mas é uma história mó louca, mó legal, cara, mó legal. Eu já devo saber do que vai se tratar essa obra, sobre a unicidade do tempo, da finalização, aonde o fim é um começo, aonde se as coisas não tivessem fim, deve ser algo assim, não é nada do. Eu já falei, cara, 90% das coisas que eu consumo não chegam ao dedinho dos livros que eu li. Mesmo assim eu consigo amar. Gato de Botas, Divertidamente, aonde a minha percepção de ver essas obras como incrível é ter lá 1% do que eu estudei numa bela história. Então isso é ruim, não é tão incrível, porque eu li livros que tratam muito mais profundo do que isso está tratando. Dá bom, né? Gente, expandam seus horizontes, eu lhes rogo, expandam seus horizontes. É muito bacana, eu entendo e concordo que One Piece tem várias mensagens muito boas contra racismo, contra tirania, contra corrupção, tudo isso é muito legal. Mas não é como se fosse a única obra que fala disso, né? Ou a melhor escrita que fala disso. Talvez seja mais longa, isso eu conceito, talvez seja a mais comprida que fala disso, mas, porra, bicho, é meio chocante quando a galera fala como se fosse a melhor coisa que tem. Como eu disse, se você acha, eu não quero tirar, eu não tô tirando sarro, não tô te chamando de burrão, não tô te chamando de ignorantão. Conselho de amigo. Se você acha que os temas de One Piece são do caralho, e você acha que as histórias são mó bacanas, e você acha que, porra, mano, isso aqui é muito. Pegue Shakespeare lidera um bebê e vamos ver o que acontece. Acho que te falta um pouquinho de pedagogia, andragogia, ou simplesmente de você, pela sua idade, esqueceu como era você na sua juventude. Todo mundo tem a sua percepção do tempo alterada pela sua base de vivência. Mas você não pode se deixar, com a sua vivência atual, mate o seu eu antigo. Porque mesmo que o seu eu antigo esteja morto, você não pode desonrar a memória do seu eu antigo. Ninguém nasce perfeito. Ninguém é perfeito. Todo mundo se desenvolvimento. A gente está sempre se desenvolvendo nesse mundo. Mas mesmo assim não tem nenhum problema. Você não precisa ter vergonha daquilo que você consumiu.
E tudo isso é uma jornada. Você não problematizou ninguém, por exemplo, consumir. Tipo, a pessoa fala que One Piece é incrível e nunca mais vai dar chance para essas coisas. O que isso tem? Ah, que One Piece é muito longo, aí eu tenho que estar consumindo One Piece. Você podia estar consumindo obras melhores ou obras piores. É um otimismo misturado com pessimismo que eu acho que você só não tem muita base para o que você está falando e está falando de um sentimento que você nem mesmo se entende a si. Só estranho. Muito foda, você vai gostar muito de ler alguns textos mais clássicos do mesmo tema. Dá uma googlada aí, expande, procura aí livros sobre. Pô, Fahrenheit 451 é uma história interessante. Não achei tão maravilhoso, mas é uma história interessante. Busque, citando o nosso amigo Etebilu, busque conhecimento. Você não conseguiu nem entender as unicidades de características de um. Você só está colocando o seu padrão de consumo, o seu viés de qualidade nas outras coisas. E eu vou ter que confiar no seu gosto? Eu digo, consumir tudo. E posso falar, o One Piece está no mesmo patamar, se não melhor de como todas essas coisas, dada sua própria proposta. Julgar um peixe pela sua capacidade de voar é muito bobo e banal. Hein? Tem muito mais coisa nesse mundão literário do que ficar preso vendo o Piratinha que Estica. É legal o Piratinha que... Nossa, terminou muito mal. Ficar preso. Tá tão preso que você não tem nem. Vamos lá, 10 obras que fazem o que One Piece faz. Nesse sentido. É um app por semana. Você tem muito tempo para consumir outras coisas. Muito tempo. Nós temos professor de física, filosofia, história, termodinâmica, falando sobre One Piece. Você tem todo um universo de erudição que você pode ter através de One Piece. Análise jurídica, filosófica, política, que você pode ter usando One Piece como tema para estudar sobre física, metafísica, filosofia, através de One Piece. Canais que usam One Piece para isso, que acho que vai ser bem mais profundo do que muitos desses livros medíocres que você indicou aí. É muito interessante que você colocou muito mais a dificuldade da leitura, porque George Orwell é um escritor medíocre. A diferença principal é porque leitura é mais difícil que assistir, então você já tem essa barreira que torna qualquer leitura muito mais erudita do que qualquer assistida, mas isso daí é irrelevante, dado o processo intelectual. Achei estranho esse vídeo. estica. Mas pelo amor de Deus, não trata ele como se fosse a última bolacha do pacote. É só uma história bacana. Uma história bacana que gerou sentimentos incríveis nas pessoas. Então as pessoas têm que pegar esses sentimentos e saber, no futuro, vai ter uma obra que vai me trazer um sentimento maior ou menor, melhor e melhor que esse. Não posso sentir. Caraca, tá. Eu, né? Tá. Tá, né? Tá, né? É triste que gente velha parece que esquece como era ser jovem, não é mesmo?